um assunto que eu gosto muito, que é vaidade masculina. Antigamente, né? Acho que bem antigamente, nem tão bem antigamente, o homem era considerado vaidoso, né, quando fazia barba, fazia cabelo, passava uma loção, passava perfume, né? Naquela época, passar creme no homem, já passar protetor solar já foi uma estranheza, né? E aí muitas pessoas olhavam, né, para esses homens, né? E faziam, né? Fala a verdade, era assim ou não era? Foi o pessoal das antigas aí, né? Agora não, né? E com isso os números mudaram. Olha, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, hoje, a cada 2 minutos um homem faz alguma intervenção estética. Já imaginou? Cada 2 minutos, hein? E nos últimos 5 anos, subiu de 5% para 30% a quantidade de homens que fazem cirurgias estéticas. Isso foi uma pesquisa do Ibope, que também comprovou que em 2019, das 650 mil cirurgias feitas no Brasil, 104 mil foram em homens, ou seja, a homarada está correndo atrás, né? E os especialistas explicam que isso tem a ver com o aumento da expectativa de vida e que os homens estão mais conscientes sobre o bem-estar e sobre a saúde, apesar da gente às vezes ter dificuldade de convencer um homem a ir ao médico, né? E as mulheres sabem essa dificuldade que tem, que às vezes a gente fala, tem que se cuidar, tem que ir lá, tem que fazer aquele tal exame que você não gosta, mas já está com 45, está na hora de ir lá para ver se está tudo certo. E assim vai, né? E eles falam assim que quanto mais procura, tem uns que falam, né? Quanto mais procura, mais acha, né? Mas quando se fala em vaidade masculina, tem um ponto considerado vulnerável. Quando eles começam a ver aqueles fios de cabelo que vão ficando no travesseiro, né? Ou no pente, né? Ou no banheiro, que é o que eu estava dizendo ali na chamada do Bom Dia, né? Eu ouvi essa expressão hoje do Dico aqui de manhã, eu falei, mas eu não vou perder essa de jeito nenhum. Porque é bom gente bem-humorada, né? Já imaginou você começar a tomar banho de joelhos para diminuir a queda dos cabelos, né? Então os homens a maioria deles perdem o sono, não é o caso do William aí, que tem orgulho da sua careca, né? Então, não é só no consultório que o dermatologista ou os homens estão frequentando, não. Olha esses dados aí levantados pela Sociedade Internacional de Cirurgia e Restauração Capilar, que antigamente era impossível. Olha, em 2020 foi um estudo feito em clínicas especializadas no mundo todo, tá? E revelou que houve um aumento de 85% nas cirurgias capilares no Brasil. Só nos últimos 2 anos, o número de transplantes capilares cresceu 14,3%. O levantamento, inclusive, conclui ainda que a carreira profissional é a principal motivação dos homens que buscam esse procedimento. Pelo menos eles dizem isso lá no consultório quando vão fazer, né? Não, quer ficar bem na carreira, ficar bem na foto e tal, né? Nós conhecemos, inclusive, o empresário Ricardo Cury. Olha que beleza, ele tem 46 anos, vive aqui em São Paulo e ele conta que ficou um tempão decidindo se fazia ou se não fazia o implante de cabelo, né? E eu confesso para vocês que até muito pouco tempo atrás, tiveram amigos meus que fizeram o implante, muito pouco não, mas uns 10 anos atrás, e parecia, o implante quando saía do médico lá, parecia que tinha uma plantação de cenoura ou de nabo, assim, né? Ficava um aqui, outro lá, outro lá. Então você via, né, claramente que implantou um tufinho aqui, um tufinho lá, um tufinho lá. Não era bonito. Nem depois que crescia, não juntava tudo, não ficava unidos venceremos. Aí nós pedimos para o Ivo Madoglio, conversar com ele. E aí nós chamamos também para conversa o cirurgião plástico, o Mauro Speranzini. Aí não foi o Dr. Mauro, inclusive, que fez o procedimento do Ricardo, mas quem nos trouxe muitos esclarecimentos sobre a cirurgia foi ele, já tão procurada pelos homens. Então, se você estiver interessado, estiver com problema, seja por autoestima, seja porque o seu trabalho, ou se a sua mulher vai achar você mais bonito, ou você vai conquistar mais, ou vai se sentir melhor com você mesmo, presta atenção, porque a coisa mudou e muito. Olha lá, rodou.
Eu fiz o implante há pouco mais de um ano, eu fiz em setembro de 2019. O que você sentia antes de fazer o implante? Na verdade, eu tive uma situação em que eu estava sendo padrinho de um casamento e algumas fotos foram tiradas pelo mezanino, onde eu percebi, através das fotos desse casamento, que eu tinha uma falha que naquele momento não era tão expressiva, mas que me incomodou muito. Isso foi em 2007, mas naquela época o implante tinha uma cicatriz, tinha um corte que tirava um pedaço do couro cabeludo, e eu naquele momento achava que eu queria fazer o implante, mas eu não queria ter o corte, porque se o implante não desse certo, eu queria assumir a minha calvície, raspar a cabeça e ficar sem cicatriz. Os anos se passaram e o Ricardo descobriu que as cirurgias ficaram mais modernas e que não precisava mais fazer aquele tal corte. Aí eu fui conversar com o Dr. Mauro Speranzini, especialista no assunto, para saber essa história que no caso muito me interessa. Nos últimos 10 anos, a técnica FUE, que é uma técnica em que você tira fio por fio ao invés de fazer um corte, fez com que as pessoas tomassem mais coragem. O transplante capilar é muito semelhante a uma plantação. Você está tirando uma raiz, você coloca e o cabelo vai crescer permanentemente. Ao contrário do que as pessoas pensam, não se transplanta o cabelo, porque o cabelo é um tecido morto. Você transplanta a raiz tem vida e ela que vai produzir o cabelo. Os fios retirados de uma região e transplantados para outra manterão as características do local de origem. Se você não perder cabelo nessa região, o cabelo transplantado nunca vai cair. Na prática, a gente sabe que quando a pessoa fica velhinha, 80, 90 anos, essa região também é acometida por perda de cabelo, é uma calvície senil. Nesse caso, se você fizer um transplante com 30, 40 ou 40 anos de idade, quando você tiver 70, 80 anos, você vai perder fios transplantados na mesma proporção que você perdeu na área doadora. Esse cabelo transplantado, ele com frequência cai no primeiro mês, mas a raiz fica dentro do couro cabeludo, ela se recupera, ela cicatriza e vai começar a crescer no 4º mês depois da operação, no ritmo de 1 centímetro por mês. Então, no 5º mês, o cabelo vai ter 1 centímetro, 6 meses, 7, 8, 9. 9 meses é o prazo para o cabelo já ter 5 centímetros. Eu só percebi realmente o benefício do implante depois que eu fiz, que eu percebi que eu realmente estava muito ruim de autoestima. E eu, mesmo que bem resolvido com a minha careca, é óbvio que não ia perder a oportunidade de fazer uma consultinha rápida, né? Agora vem a dúvida. Por exemplo, o careca como eu, assim, ó, que só tem o cabelo, na verdade, nesta faixa aqui, que agora eu tô com a cabeça raspada, né? Nesta faixa aqui e atrás. Aqui em cima, aquela carequinha do padre, e aqui também eu tenho muito pouco. Funcionaria para mim, por exemplo? Sim, o transplante de cabelo, ele só é possível se a pessoa tiver uma área doadora. Ela precisa ter cabelo suficiente, geralmente nessa região, que é a região que a gente chama de os paralamas. Então, a região lateral e posterior. Se você tiver uma quantidade grande, a retirada de parte desses fios pode ser suficiente para que você deixe de ser careca. Talvez você não fique tão cabeludo nas grandes calvícies, mas um pouco de cabelo pode fazer muita diferença. Gente, olha como ele ficou bem, não foi? Porque não é? Ficou bem mesmo, né? Porque às vezes você acha que, não vou, eu tenho vergonha. Não, gente. E me contaram que não dói tanto, não. Você tem que ter paciência, porque demora um bom tempo, né? Mas em 9 meses, o cabelo já atinge 5 centímetros. É quase um sonho, né? É muito bom ver que as técnicas para reparar a calvície são cada vez mais eficientes, com resultados mais naturais aí, como você viu, né? Quem vê o Ricardo nem diz que ele passou por uma cirurgia capilar. Realmente deve aparecer só no começo e depois não mais, né? O transplante capilar, inclusive, é um procedimento mais caro e complexo. O preço varia de acordo com a quantidade de fios transplantados do profissional que vai fazer o procedimento e da técnica utilizada. Depende até do preço da região que você vive, né? E cada caso é um caso. O nosso personagem Ricardo, por exemplo, ele colocou 3.000 fios e pagou R$27.000. Aqui em São Paulo, ele fez isso aqui, né? Mas o preço em média, pelo Brasil afora, pode variar
de R$15 mil a R$40 mil, dependendo da quantidade de fios.